É isso aqui, eu só vou reclamar, Riso. Não tem muito assim. Dilma Rousseff receberá indenização de 100 mil como anistiado. Isso é bizarro. Eu vou explicar pra vocês, cara. Assim, a gente aqui na live, a gente tem que tratar de diversos assuntos, né? Alguns assuntos, eles são autoevidentes e não nem cabem análise. É só assim, olha, o Brasil é bizarro. Recentemente, coisa de 2 dias atrás, o Riso até colocou aqui pra mim que a Janja foi condecorada pelo Lula. A Janja foi condecorada pelo Lula, na maior. Então, eu tive que ver isso, aí o que eu vou comentar? Eu vou ficar bravo, que absurdo. Já é absurdo. No governo anterior, já esse tipo de absurdo estava acontecendo. Bem, na verdade, já em outros governos, essas condecorações perderam completamente a lógica, tá? Condecoração no Brasil não vale mais porcaria nenhuma. Até porque a gente não tem grandes feitos, não participa de guerra, a gente fica condecorando gente por aderir ao governo de ocasião. E agora, tipo, Dilma Rousseff receberá indenização de 100 mil como anistiada. Os conselheiros da comissão aprovaram. Qual comissão é? Comissão de anistia. Olha só, Dilma é uma... precisa ser indenizada. A Dilma precisava explicar, tá? O grupo terrorista ao qual ela fez parte. A Dilma fez parte de um grupo que, em última instância, foi responsável pela morte horrenda, dolorosa, de um jovem que é o Mário Cosel Filho, ali perto de onde fica hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo. Pra vocês entenderem, porque às vezes lá vão colocar o diabo mora no detalhe. Como é que foi a morte do Mário Cosel Filho? O grupo terrorista com qual ela fazia parte encheram um carro, se não me engano foi uma Kombi, de explosivos. E ele tava, acho que na guarita, ou fazendo guarda de um quartel, né, de um prédio militar. Era um jovem, se não me engano ele tinha vindo do interior, né, tava trabalhando logo, né, como, sei lá, um cabo, né, um cara numa patente super baixa, tá? Era um menino. Não era, né, responsável por torturar ninguém. Era um menino, Mário Cosel Filho. Tava lá presente. Foi colocado uma Kombi cheia de explosivos. Essa Kombi foi levada até um lugar. Eu não sei como é que eles fizeram. Se eles botaram, deixaram o acelerador ligado, miraram e direcionaram a Kombi até ele. A Kombi foi tacada lá e explodiu, despedaçando o rapaz. Não sei se teve outras vítimas juntos, tá? Quem fez isso foi o grupo terrorista que a Dilma Rousseff fazia parte. Esse grupo terrorista, né? Aí se alguém já foi pego, tenta ver qual era o grupo terrorista, dá um Google, responsável pela morte do Mário Cosel Filho. Esse grupo terrorista, se eles tinham um ponto, né? O ponto deixou de existir por ser um grupo terrorista. Tá? Eles lutavam por democracia. Mentira, era um grupo terrorista da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que antigamente, ou depois se tornou VAR Palmares, né? Tinha a VAR Palmares. Esses caras, veja, precisavam, à época, todos ser mortos. Eles eram terroristas. Depois falar, não, mas eles foram assassinados, eles foram os ossos deles, a ossada deles não foi encontrada. Meu velho, se você tava num grupo terrorista que fazia terrorista, a última coisa que eu vou me preocupar é com a sua ossada. Inclusive, né, o terrorista Osama Bin Laden, depois de ser capturado pelos Estados Unidos, foi morto. E aí ele foi lançado no mar justamente pra ninguém achar a ossada dele, pra não ter peregrinação, pra não ter nada. Ficar reclamando, meu Deus, é uma vítima. Pra mim não tem esse papo. E nunca deveria ter. E a gente tem que saber diferenciar. Houve na ditadura militar tortura contra pessoas que não mereciam ser torturadas. Alguns estudantes, jornalistas. Lógico que houve. E lógico que é bárbaro. Agora, grupo terrorista tem que ser combatido como grupo terrorista. Grupo terrorista tem que ser combatido como grupo terrorista. É igual o direito penal do inimigo. É prender uma topa abaixo. Até porque eu acho que o Estado, na hora de lidar com um grupo terrorista, um grupo que mata gente inocente por conta dos seus propósitos políticos, de maneira fria e calculista, o Estado vai precisar agir, vamos dizer, né, a contento ali. Vai ter... E aí, cara, chumbo trocado não dói ali. Aí quando ele fala, a guerrilha do H, passa fogo, tinha que passar fogo em todo mundo. Passar fogo em todo mundo, tá? Esses caras aí, né, volto a colocar, todas essas organizações terroristas, esses caras tinham que ser extirpados do convívio público aqui. Então quando vem, não, a Dilma vai receber, a Dilma recebeu o quê? Ela tá recebendo uma grana, porque ela fez parte de um grupo que em última instância matou gente inocente no Brasil. A Dilma era de um grupo terrorista. A Dilma era de um grupo terrorista, ponto. A Dilma pertenceu a um grupo terrorista.
Assim como o Dirceu também pertenceu à turma de terrorista. Assim como muitos outros pertenceram a gangues terroristas que atuavam no Brasil nos anos 60 e 70. O correto, na época, era eliminar todos eles. O correto, à época, o Estado tinha que eliminar todos os grupos terroristas. Ou alguém aqui discorda? Vamos lembrar, a tal da guerrilha no Araguaia matou um monte de gente inocente. Cometeu crime pra caramba lá. Os grupos terroristas que atuavam para instalar uma ditadura comunista no Brasil apanharam foi pouco. Os grupos terroristas que trabalharam... Eu repito aqui, para ficar bem claro para todo mundo, para não ver, até com o advogado aqui, para não ter comidói, tá? Grupo terrorista que atuava ali, à época, apanhou foi pouco. Quem cometia ato terrorista, estava preparando seus crimes, querendo tacar bomba aqui, sequestrando ali, meu velho, foi a óbito, que pena. Pena nenhuma. Pena nenhuma. Queriam transformar o Brasil num buraco, né? A sua intenção já era ruim e os seus métodos pior ainda. Né? Não tem dó nenhuma. Né? Isso não significa que eu vou ficar aqui idolatrando o Ustra, falando que do ICOD era isso, aquilo. Porque teve um monte de crime que foi bizarro que foi cometido. Gente, não tinha que acontecer isso. O caso do Herzog. É um caso bizarro. O que fizeram com aquela jornalista que tá até hoje. A tortura de família Leitão? Eu acho que foi. Foi. Bizarro. Posto isso, havia grupos terroristas na época? Sim. E terrorista tinha que ser tratado como terrorista. Tá? Esse é meu ponto e eu não vou retroceder desse ponto. Eu acho que a gente não pode retroceder. E esse papo, quando a gente chegar ao poder de ai meu Deus, a comissão da anistia, a comissão... Essa porra tem que ser encerrada. Eles só querem ficar abrindo uma ferida pra se beneficiar disso. E aí vão lá, pegam a Dilma Rousseff, uma das piores lideranças políticas da história do Brasil, uma presidente merda, que foi, graças a Deus, impeachmentada por nós. E é muito bom que você botou essa notícia aqui, porque eu tô aqui, né, hoje dando pra vocês o livro do impeachment da Dilma, né, contando a verdadeira história do impeachment da Dilma, que é o nosso livro, né, pra todo mundo que entrar no Valete Plus, e, né, falando dela. Dilma Rousseff, eles vão ficar aí tentando recuperar a imagem dela, a memória dela. Lembrando que assim, na ânsia de recuperar a memória da Dilma, eles estão perdendo a memória do Lula, né? O Lula escapou da cadeia agora, né? Por cagadas do governo Bolsonaro, articulação dessa turma toda corrupta do PT, do Centrão, etc. E do Bolsonaro, claro. E aí ele achou que ele ia, através de uma vitória eleitoral, né, lavar todos os seus crimes, né? Ia ficar com a imagem pública maravilhosa. Veja só que ironia do destino. Tá fazendo um mandato tão ruim, que ele vai entrar pra história como um presidente merda, por um mandato merda, que ele ganhou na urna, né? Maior das ironias. Às vezes era melhor ter ficado preso mais um tempo e ter participado de porra de eleição nenhuma, porque o mito do Lula tá sendo derrubado agora, e as consequências pro PT vão ser catastróficas no futuro. Tá? O Glauco Ricardo Fornari falou: Renan, mas como combater uma ditadura sem violência? É uma discussão válida, tá? Mas sem violência, mas com terror? Com terror de que natureza? Sem violência, mas com terror? Terror de qual natureza? E pra fazer o quê? Eles não estavam combatendo ditadura. Esse papo de que eles estavam combatendo a ditadura é um papo que eu não compro. Até porque grupos comunistas, tá, e sublevações desta natureza já aconteceram antes, e agitações dessa natureza já aconteciam antes do estabelecimento da ditadura militar. Elas aconteciam antes e aconteciam durante. E todas elas aconteciam tocadas por grupos de extrema esquerda que iriam implantar no Brasil uma ditadura de cunho socialista. Todo mundo sabe disso. Os caras ficam idolatrando o Marighella. Ai, o Marighella. O Marighella era um terrorista que tinha um manual de terrorismo dele. É um terrorista socialista, comuna, chame do que quiser. Sim, era isso. Então não é que eles combatiam, eles queriam implementar deles, eles estavam num momento de guerra ideológica. Era ali o auge da Guerra Fria. Então não tem isso. Eu acho que se tem uma ditadura, foi imposta uma ditadura, a população vai ter o direito de se organizar pra tomar. Pra quê? Né? O que ela quer fazer interessa. Guerras de independência. Você fala, a guerra de independência americana é válido ou não? Foi válido ou não foi válido o uso da violência ali? Na independência do Brasil, que aconteceu lá na Bahia, especialmente Bahia, Nordeste, foi válido ou não? Eu vou falar que foi válido. Lógico que foi válido. Agora, definitivamente, o terrorismo em prol da instalação do regime comunista aqui, você tem que fazer um julgamento aqui, né? É uma questão de juízo. Eu não quero. Acho que esses caras têm que ser destruídos.
Eu torceria, ó, Geisel, passa fogo em todo mundo. Ô, Médici, passa fogo em todo mundo. Se o cara tá tentando dar um golpe de Estado de caráter revolucionário, comunista, ainda fazendo uso do terror, passa fogo nesses caras. Meio óbvio, né?